Porque, assim, essas pesquisas, elas são acadêmicas. Então, quem lê isso é uma pessoa que estudou, que trabalha com bilinguismo de alguma maneira. E aí, a gente tem que traduzir, né? Porque não é assim, pegar e ler aquilo e tentar colocar para a nossa realidade, porque não vai rolar. Tem que ter uma tradução. Mas eu sei que você pesquisar sobre, sei lá, uma doença, e aí vai pegar que isso? Que barulho Quê? também. É Que liquidificador. barulho. Ah, tá. Não, beleza. Isso. Enfim, você pegar uma pesquisa médica e aí tentar entender. Aí tem um médico para traduzir para você, né? Assim, para colocar em termos reais. Então, é bem difícil a gente pegar isso e tentar colocar para a nossa realidade. É muito complicado, porque a pesquisa sabendo que não, esse texto, vários estudos tem que ser assim. Aí a gente pega aquilo, lê e fala, beleza, agora eu vou fazer uma forma ingestada, você não vai conseguir fazer, você vai ficar louca, você vai surtar. Tipo, socorro, o que eu estou fazendo na minha vida. É. Então eu acho que esse processo, assim, principalmente para quem não domina o idioma, tem que ser muito leve, tem que ser muito no teu tempo, do jeito que é melhor para você. Stop jumping, monkey. Do jeito que é melhor, assim, para cada pessoa, para a realidade da família, da rotina e tudo mais, o tempo que passa para o filho, porque, poxa, é muito legal eu falar, não, 3 horas por dia que você tem que falar com seu filho em inglês. Aí tem a mãe que fala, tipo, sei lá, vê o filho meia hora por dia, sabe? Tem o tempo do banho com o filho. E aí, o que que você faz? Você ensina na hora do banho, sabe? Tipo, canta musiquinha, pergunta como foi seu dia, tenta falar ali Nossa, tá no, fofo. tenta pegar essa meia hora que você tem e mostrar o que você pode, assim. Então, é muito na realidade de cada pessoa. Então, e aí é por isso que eu falo, quando eu conheci o teu Insta foi que aliviou um pouco até esse processo do que eu queria passar para os pais. Entendeu? Porque lógico, eu tô super aberta para falar com quem já fala inglês e tudo mais, mas a minha preocupação é realmente para quem fala com quem fala pouco ou quem não fala nada, que eu acho que é dificuldade do brasileiro, assim mesmo, né? Tipo, 5% das pessoas falam inglês, essa estatística não muda nunca. Você pode ver que tem milhões de escolas por aí e essa estatística não muda. Fica aí, nesses 5% que falam inglês, e dos 5% que falam inglês são pouquíssimas as que são realmente fluentes, né? É lógico que isso aí são dados, eles não entrevistam, tipo, cada pessoa, cada brasileiro para saber, aí são os dados dele lá, mas é realmente muito pouco. Então, quando eu trabalhava como comissária, que eu fazia voos para cá, para o Brasil, então uma vez a gente foi para o Rio, poxa, Rio de Janeiro é cidade turística, sabe? Tipo, eu tinha que ser a tradutora das pessoas que estavam comigo Não, lá, ninguém fala. porque ninguém fala, entendeu? E quando fala é uma dificuldade imensa de se comunicar, assim, então você não consegue nem chegar à fluência, e nem aquela fluência que as pessoas acham que é o tipo, o quase um nativo, mas essa coisa de comunicação mesmo, de uma comunicação efetiva, né? De tipo, de ambas as pessoas se entenderem. Então era bizarro ver aqui no voo também, os voos que a gente fazia para São Paulo, para Rio, cara, os Portuguese speakers, no caso, os comissários que eram nativos, que falavam português, sofria demais nos voos, sabe? A gente sofria porque tudo era gente. Porque os passageiros não conseguiam falar inglês e tudo mais, então eles só queriam falar com quem era brasileiro ou quem era português, né? Então é bizarro para mim ver isso hoje. Então, passar isso para os pais de tipo, você tem que falar 3 horas por dia com seu filho em inglês, para mim era muito pesado no começo. Eu ficava meio tipo, não pode, não tem como ser isso. Então realmente assim, quando você fala, eu sou sua fã e tudo mais, para mim foi um divisor de águas quando eu te conheci assim, para ver o mais a fundo para a realidade do Brasil, porque o que eu conhecia sobre o bilinguismo até então era mais essas pesquisas, essas coisas mais de Canadá e Espanha, que ainda é muito comum, né? Tipo, os espanhóis, eles falam inglês, e Canadá nem se fala, Canadá todo mundo mesmo, desde bebezinho. Então tem até a parte no Canadá que fala francês, mas todo mundo fala inglês e pelo menos francês e pelo menos uma outra língua. Hi, baby girl. Em Portugal, quando eu fui também, todo mundo falava inglês. Era super comum. Eu falava inglês. E aqui no Brasil, assim, o Rio é a cidade mais turística, de fato, eu morei lá. Eu trabalhei em loja lá. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa que veio, não lembro de onde ele veio, mas falava inglês.
consegui falar inglês com ela, mas ela comentou, tipo, "Mas só você fala aqui, porque ninguém mais fala inglês nessa cidade." Tudo fala assim, tipo, vai ao restaurante, restaurante bilíngue, né? Tem atendente que fala inglês, mas aí na hora que chega esse atendente, fala, hi, what do you wanna eat now? Tipo, não vai falar mais nada. Engessado, né? Tipo, é a coisa engessada que se aprende nos livros, que é o que se aprende na escola. Já vamos aprender hoje vocabulário no restaurante. Aí as perguntinhas engessadas, que te dão somente as regras gramaticais, mas realmente não te ensinam a falar. Então, isso aqui no Brasil é muito comum. Então, é claro que ainda, nossa, a gente é peixinho ainda, né? Tipo, um peixinho desse tamanho nadando nesse marzão, assim. Até acho que até esse negócio do bilinguismo pegar aqui, pode ser que demore um pouco ou pode ser que não, agora com as novas leis e tudo mais. Pode ser que ano que vem a gente tenha muitas surpresas, mas eu queria muito, assim, que as pessoas conseguissem abrir a cabecinha, tipo, abrir os horizontes para você não precisa esperar o teu filho ter, tipo, sei lá, 12 anos para colocar ele na escola de inglês, para ficar anos e anos e anos pagando, gastando com material. Tipo, você pode começar hoje e ser um processo simultâneo, né? Mas eu não sei. Então, tem como aprender e ensinar ao mesmo tempo. Deixa eu te perguntar, falando nisso, como que era o teu inglês quando você começou com o Arthur? Então, eu estudei em cursinho a vida inteira, né? Eu comecei estudando CCA ainda, que era aquele cursinho que até hoje eu sei decoreba de tudo que eu aprendi lá, foi decoreba total. Então, o Diogo ele tem um inglês muito bom. Muito, o inglês ele é ótimo. Então, o tempo inteiro eu ficava tentando lembrar. Porque assim, eu estudei no cursinho, e aí depois, sei lá, depois que ele nasceu, eu falei, beleza, eu vou falar inglês. E aí, assim, eu pedia muita ajuda pra ele, eu colocava muita coisa no Google. Eu não sabia que existia esse mundo de Instagram, então eu nem sonhava, só fui ter um Instagram sobre esse tema quando o Arthur estava com 4 anos. Então, não sabia disso. Então, o Diogo ele me ajuda ainda muito hoje. Eu ainda tenho que trabalhar muito meu inglês. E ele era bem ruim, assim, bem ruim. Mas eu fazia, era o que eu conseguia. E aí, se eu não conseguia, eu incluía uma palavra em português, depois pesquisava no Google, ou então falava, Diogo, pelo amor de Deus, como que fala isso? E eu fui com a cara da coragem, assim. Isso é muito legal. Isso é algo também que é outra objeção das pessoas, já. Não, eu não sei o suficiente. Cara, quem sabe o suficiente e o quanto que é suficiente? Porque se você for esperar né, eu sou gringa agora, tipo, talvez nunca vá acontecer, sabe? Porque vai ter coisa que você não vai saber. Então, assim, é realmente processo. Tem coisa que eu... O que foi esse... o dia que chegou o kit da Kim's Adventures. Eu lá fazendo uma atividade com a Sussu, ela, mamãe, que isso? E era lantejola. Tipo, na hora eu buguei. Eu falei, puta merda, né? Tipo, como que é? Eu não lembrava. Aí eu, filha, é brilhinho. E aí eu, tipo, inventei qualquer coisa na hora lá pra ela. Nem lembro o que eu falei, mas, tipo, eu traduzi um brilhinho pra ela. Eu falei, eu não lembro o que é lantejola. Então, você vai saber tudo? Cara, você não vai. Você vai ser pega de surpresa várias vezes. Mas isso vai te impedir de começar porque você não sabe tudo? Mas, tipo, quem sabe tudo, né? E aí as pessoas se prendem muito nesse negócio de gramática e tudo mais. Se você for perguntar pro americano, que as pessoas amam, idolatram o americano, né? Tipo, pra ele te dar uma aula de gramática, ele provavelmente não vai te dar. Entendeu? Você vai falar pra ele o que é. Tipo, pra ele te ensinar regras gramaticais, que ele provavelmente não vai te ensinar. A não ser que ele seja professor, e professor estuda pra te ensinar. Eu sei disso porque quando eu dava aulas, antes de cada aula, eu estudava pra caramba. Pra eu ter certeza que eu sabia tudo e eu conseguiria passar aquele conhecimento e regrinha e bababá, tudo da melhor forma possível. Então foi quando a época que eu dei aula foi a época que eu tava mais desafiada em gramática, assim. Você podia me perguntar qualquer coisa que eu na ponta da língua. Hoje em dia o meu inglês é muito mais um inglês falado, um inglês de rua, inglês do dia a dia, do que partezinha gramática. Eu era muito presa à gramática porque eu tinha que ensinar gramática. Entendeu? Então, mas eu não sei tudo, eu não sei, meu inglês não é perfeito, então eu tenho medo de errar, não vou conseguir. Poxa, é realmente uma questão de ensinar o que você sabe. Então, eu tive várias situações em Dubai que eu ficava tipo, meu Deus, como que eu falo isso, né? Tipo, e aí você começa a criar estratégias para falar a mesma coisa com outras palavras e usando aquilo que você tem. Não, fora que assim, em português, quem é que usa mesóclise? O que é mesóclise? Você usa mesóclise? Não, você usa pretérito mais que perfeito, você usa
Não, você não usa. E assim, coisas básicas. Se eu chegar pra você agora e falar, Carol, vamos fazer outra live? Você me entendeu? Eu falei uma coisa bizarra. Eu fiz um erro gramatical muito grande. Mas você me entendeu. E você não vai falar que eu não sou nativa do português. Eu sou nativa no português, eu nasci no Brasil, e não é porque eu falo vamos, que isso me desqualifica. Então, são esses pontos. E não precisa nem ser um erro tão grosseiro. A gente comete erro o tempo inteiro de concordância, no plural singular. A gente fala quando era para falar são, por exemplo. Ao invés de fazer. E assim, você fala errado, você não pode falar português na coisa disso, então vai ter que falar outra língua. Não, você continua falando português, você não vai parar de falar português, porque você comete erros que você nem sabe que você comete erros. Então, esse lance de que tem que estar falando perfeitamente, então, se você quer falar perfeitamente, volta para a escola, vamos estudar português, porque você não está falando português direito, não. Eu não falo português direito. Eu não falo. Eu pergunto qualquer coisa de gramática hoje em dia, de português, que eu achava que eu era a boazona, né, na escola, você tá ali o tempo todo. Também, língua portuguesa era só gramática ali. Eu era ótima, né? Tipo, mas eu corrigia todo mundo cada vírgula. Hoje em dia, filha, você pergunta alguma coisa pra mim que eu saio correndo. Tipo, eu tenho até medo da época da escola da Sophie, na hora que começava a vir com lição de casa, que eu falo, meu senhor amado, o que é isso? Isso, é que eu amo português. Não... Cara, não me pergunte mais. Eu me achava na escola que eu era super boa. Hoje em dia, meu amigo, não me pergunte mais. E aí eu acho que tem muito essa questão também, né? Eu acho que esse negócio de erros também, Lu, é muito cultural. Eu falo cultural, de ter medo de errar, de querer ser perfeito e tudo mais, porque, poxa, o resto do mundo, você acha que o mundo inteiro falava inglês perfeito? Nossa, lógico que não. Tipo, tinha inglês que era impossível de entender, assim, mas que você, né? Você sabia mais ou menos que a pessoa... Inglês de indiano, por exemplo. Inglês de indiano é difícil pra caramba pra entender, assim. O sotaque é muito carregado, a pronúncia é uma pronúncia o inglês deles, assim. Entendeu? Então, era muito difícil. E eles cometem muito, muito, muito erro. Mas é um país bilíngue. Tipo, qualquer lugar que você for, você vai falar. Você vai falar inglês, você vai se comunicar, você vai se virar, você vai conseguir o que você quiser, porque todo mundo fala. Entendeu? Então, assim, os países mais pobrezinhos, assim, todo mundo fala inglês, cara. É bizarro que o Brasil não fale, que no Brasil as pessoas não falam, entendeu? Então, assim, hoje em dia já não é mais diferencial, não é aquela coisa que nem antes de, eu preciso falar inglês porque eu quero estar na frente. Poxa, não, hoje em dia, tipo, você tem que falar e pronto, entendeu? Mas por que eu tenho que falar? Por vários motivos, assim, pra ensinar teu filho. Então, aprende pra ensinar teu filho. Pra assistir série, pra qualquer coisa. Mas, tipo, aprende, sabe? É tão gostoso saber. E, assim, eu acho que de todas as outras línguas, apesar das pessoas acharem que o espanhol é muito fácil, o espanhol é lutado, abarrotado de gramática, igualzinho o português, assim. Até mais difícil, eu acho. Então, o inglês é uma língua realmente muito fácil e é algo que você consegue ver o tempo todo. Você consegue ter um contato mais fácil com o inglês do que outros idiomas, entendeu? Eu tava vendo a live de você com... Ai, como que é o nome dela? Esqueci. Semana passada, domingo. Com a Juliana? A mãe do Bilingual Ben. Amanda. É a Amanda, isso. A sua live com ela na semana passada, que ela fala de... Tipo, não seria a mesma coisa se eu decidisse ensinar o meu filho, criar ele bilíngue em dinamarquês, que ela tava falando? Já não lembro também, mas eu lembro. É sueco. Que aí, tipo, realmente seria muito mais difícil pra ela, né? De procurar uma língua que a gente já não tem tanto contato, não tem tanta facilidade de ver por aí. Então, hoje em dia, qualquer coisa você acha em inglês. Mas não é por isso que você também precisa, né? Hi, baby, how are you? No meu pai. Ok, go there. Ok. Então, assim, eu acho que de todas as línguas, se você não tem conhecimento, não tem domínio de nenhuma outra, o inglês seria o mais fácil só por causa dessa facilidade mesmo, de achar coisas em inglês, de ter esse contato, poxa, todo filme que você acha na Netflix aí tem o idioma do inglês, né? Então você consegue ter um contato maior, trazer mais para a tua realidade do que um outro idioma que beleza, o processo é o mesmo, mas talvez você precise de um pouquinho mais de esforço para ir lá e caçar, né? E procurar coisas a respeito e tudo mais. Sim, e alguém até tinha comentado aqui que eu acho que assim, quando a gente
pensa no inglês como uma língua, é uma língua, como qualquer outra língua. Igual a uma língua português. Você falou dos indianos, por exemplo. Quando eu fui para Portugal, para Lisboa, principalmente, eu não entendia quase nada que as pessoas falavam, que era português. Depois eu fui me adaptando em outras cidades, eu entendia tudo, parecia que eu estava aqui no Brasil. E mesmo assim, eu falava, lá as pessoas me entendiam. Eu falo saber que era brasileiro. Assim, essa pessoa é um ponto bonitinho, que a gente se prende demais, e não é bem assim, né? Alguém até comentou que morava fora e aí as pessoas não praticavam, né, língua de herança, só falavam inglês com os filhos. Enfim, é uma chance que você perde, né? É uma chance que a criança perde, que às vezes lá no futuro vai falar, poxa, minha mãe não falou português comigo, agora eu tenho que aprender, enfim, coisas assim. Eu tenho uma amiga que ela nasceu nos Estados Unidos, né, a Aida, e aí ela não sabe, agora ela aprendeu inglês, mas enfim, ela perdeu a chance. A mãe dela morou lá, o pai dela era americano e ela não aprendeu. E ela fica, por que a minha mãe não me ensinou inglês, sabe? É muito mais fácil quando a gente é bebê. Não, é falta de conhecimento também, esse medo. Porque, assim, ao mesmo tempo que em Dubai a maioria das pessoas é formada por nacionalidades diferentes e tudo mais, e os cotoquinhos falam, eu tive muitos comissários que só falavam inglês com o filho, porque morava lá em Dubai e tinha medo de confundir. E não, realmente, não dava esse presente para a criança, que é a língua de herança. Não dava, não falava com medo de confundir. Falava, não, mas eu tô aqui, eu não sei quando que eu vou voltar pro meu país e eu não quero... não quero confundir meu filho, eu não quero... Esses mitos todos, assim. Então, num lugar que todo mundo é bilíngue, que todo mundo fala, que fala o inglês e fala a língua nativa ali. Tinha pais ainda, tinha mãe, né? Tinha pai que tinha medo de passar isso pro filho, por estar morando lá e tudo mais, não dava esse presente, não dava essa língua de herança, no caso, não falava a língua de herança. Língua de herança não, vai muito além de só você falar sobre... criar raízes, criar pontos, aquela coisa, vamos no caso da vovó, a cultura, a sua cultura como pai, como mãe, vai, assim, claro que o bilinguismo em geral, ele não é só língua, ele é cultura, ele é de língua cognitiva, ele é várias coisas, mas a língua de herança, principalmente, mais do que isso, sabe? Então, é triste quando a pessoa sai do país e fala, não vou falar porque os X motivos, né? Tá ouvindo, Lô? Tô travando. Tô ouvindo. Tá um pouquinho... Tá travando? Eu vou mudar de lugar, porque eu acabo da lição. Tá bem embaçado. Eu vou pro quarto da Su, para ver se melhor. Melhorando. Calma aí, senta aí. Agora, eu acho que tá melhorando. Peraí, gente, só um segundo, tenha paciência comigo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Eu vi que tinha inglês indiano dá vontade de chorar, nunca consigo entender direito a ideia. Putz, é difícil pra caramba, precisa de tempo mesmo pra entender. Deixa eu ver. A Anne morou com indiano, que legal. Aqui a maioria dos brasileiros imigrantes deixam os filhos falando apenas inglês, infelizmente, faz parte da nossa cultura. A Letícia, Lu, ela mora nos Estados Unidos agora, e ela tá falando aqui, a maioria dos brasileiros fala só inglês com os filhos. Isso aí é bem disappointed, né? Esqueci a palavra agora no português. Mas... nem sei também, não é desapontador, né? Decepcionante, nossa, isso mesmo. Deixa eu ver. De inglês. É isso. Bom, Lu, deixa eu ver. Tenho uma dúvida, quando a criança começa a ir para a escola e a escola não é bilíngue, isso não vai confundir a criança ou frustrar? Lu,
quando a criança começa a ir pra escola, a escola não é bilíngue, isso não vai confundir a criança ou frustrar. Cara, falando da Sossô, a Sossô foi pra escolinha aí no começo desse ano, né? A escola não era bilíngue, até mesmo porque aqui em Suzano pode falar que tem, pode estar lá na plaquinha escola bilíngue, mas nenhuma e aí a gente colocou ela numa escolinha de pessoas que a gente confiava e tudo mais. E direto as professoras mandavam mensagem pra mim falando, ela tava falando as coisas em inglês, ela tava falando tal coisa em inglês, tava falando, mas quando eu entrei na escola, eu falei, olha, crio a minha filha bilíngue, ela não tinha nem 2 aninhos ainda, então ela ainda tava na fase de se expressar, tinha hora que ela se expressava em inglês, tinha hora que ela se expressava em português. Então, assim, a gente escolheu a escola por confiar e por elas entenderem a situação muito bem. Elas ficaram tipo, poxa, que legal, sabe? Tipo, não, é isso mesmo. Aqui a gente coloca música em inglês, bababá. Canta parabéns, quando canta parabéns em português e inglês. Então, assim, não era uma escola bilíngue, mas elas super estimulavam e era a favor de, entendeu? Então, pra mim foi muito crucial a hora que a gente decidiu deixar ela lá. Então, assim, ficou pouquíssimo tempo, porque logo depois começou a quarentena, mas eu acho que na hora de você escolher a escola, você realmente tem que saber onde você está deixando, sabe? E ver o que a escola pensa a respeito, de se ela é a favor, independente de não ser, se ela é a favor. Porque foi você que estava falando que chamaram você e falou, não, para de falar inglês com ele? Foi você, né? Eu falo isso agora. Eu sou de uma cidade bem no interior, interior do Rio. E lá, as mais próximas que tem escola bilíngue é 1h30. Não tem escola bilíngue, nem em cidades mais próximas. E aí eu coloquei na escola, né? Falei, olha, a gente fala inglês com ele e tal. E assim, em relação à pergunta primeiro, mas respondendo a pergunta da. Esqueci agora de quem perguntou, mas não vai confundir a criança. Tá tranquilo. Mas foi o que ela falou. Veja como a escola. Ele é bilíngue. Ai, que incrível, muito legal. Beleza, ótimo, show de bola. Aí o tempo passando, só o professora. Ele tá com a língua, ele tá com o geometria atrasada, ele não tá falando direito. E elas não sabiam, mas eu levava ele na fono 2 vezes por semana, porque eu queria para observar o desenvolvimento dele em português, para avaliar o bilinguismo, para o meu estudo. Isso durante uns 3 anos. 3 anos. Beleza, coloquei lá e tal. E começava a falar, esse negócio pra mim, não sei porque ele tá fazendo isso. Eu ligo pra ele, aí eu cheguei, estava falando, Carol, eu cheguei lá, e aí tinha uma reunião surpresa de 2 horas pra mim me convencer a parar de falar inglês com ele e tirei ele da escola. Aí foi muito difícil, porque eu tava naquela tava estudando, então ele era minha cobaia, você quer? Você não tá fazendo isso com seu filho, eu ouvi, cara, pra você, eu fiquei mal, assim, eu saí chorando, falei que a gente tem que tirar ele dessa escola. Mas, assim, em relação à pergunta, não vai confundir a criança de jeito nenhum. Você tem que pensar que a escola vai trazer a base do português. Então, se você quer falar inglês com seu filho, com sua filha, ótimo. A língua comunitária, a comunidade linguística que você vive, vai falar o português. E a escola é a principal base do português para o seu filho. Então, é aí que o bilinguismo, 2 línguas, o português vai ser mais trabalhado. Com a escola. Então, não se preocupe. Eu vou fazer isso com todas as famílias de línguas. Eu coloquei, o Arthur tem 6 anos, esse ano todas as outras não eram. E mesmo assim, exceto essa primeira, eu tive problema com todas as outras, foi super tranquilo. Então, não. Tá. Então, eu acho que esse apoio, esse negócio desse apoio da escola, por mais que a escola não seja bilíngue, acho que é muito importante esse apoio, né? Tipo, para não acontecer algo do jeito que aconteceu. E não um apoio falso também, de tipo, nossa, que legal, matricula na nossa escola, a gente é super a favor. E depois de um tempinho falar, não, então, olha, não tá rolando porque a gente não entende ele não tá se desenvolvendo bem, então você tem que parar de falar inglês. Assim, alguém que pelo menos... Pode falar, Lu. O português dele estava muito bom, mas ele tinha às vezes que ele falava inglês. E aí depois ele conseguiu dividir. Teve uma vez que eu fui buscá-lo, ele falou com a professora, olha o cavalo, virou para mim e falou, look the horse. Então foi bem legal ver isso na hora.
A questão era mais em relação ao preconceito, porque a fonte todo o tratamento de que vai lá, tá dando certo, não precisa desistir, ele não tá atrasado, não tá confundindo nada. Foi super legal. Então, o português dele foi bem desenvolvido, sim. Só para responder eu não sei como que se é DAG, não sei. Enfim, mas para te responder direitinho. Bom, beleza. Deixa eu ver só a última perguntinha aqui, Lu, a gente já encerra. Ó, minha filha acabou de completar 3 aninhos, quero começar mesmo sem ter curso e aprendendo com ela. Então, é basicamente isso que a gente falou, né? Tipo, não tem problema nenhum, você... É mais uma questão de decisão mesmo, é o que eu falo, é o que eu bato na tecla de criar um filho bilíngue, é uma questão de decisão, não é questão de você ser fluente ou não, é questão de decisão. A hora que você fala, bom, quero começar, você pode fazer esse processo do jeito que for melhor para você, do jeito que for leve para tua família, encaixando ali em rotina e tudo mais, e fazer esse processo simultâneo. Poxa, não sei, mas quero. Pô, beleza, mas você quer aprender? Porque se você quer aprender, beleza. Agora, também não dá para ser um negócio de quero fazer, mas não quero aprender, eu não gosto de inglês e é isso, vou deixar minha filha assistindo no YouTube, porque eu quero que ela fale inglês, mas eu não quero falar. Aí já vai ser um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Poxa, super dá. Mas você tem que querer, né? Realmente você tem que querer fazer e tá ali no estímulo todo dia, e ser consistente, e gostar do processo. Se você não gostar do processo, você vai desistir no meio do caminho. Sim. Tem que ser legal, tem que ser bom para todo mundo. Não é você só sentar e ensinar inglês para o seu filho, é você brincar em inglês. Outras vezes você assistir aos desenhos, ver as musiquinhas em inglês, sentar no seu filho, que aí você vai aprender o vocabulário, vai poder cantar aquela musiquinha que ele gosta depois. Todo um trabalho aí a ser desenvolvido para a criança. Até dá um trabalhinho, mas é porque criar filho dá trabalho mesmo, né? Então, assim, você tá fazendo isso em outro idioma. Então, não é um processo, não, super legal, a gente deixa ali na televisão o dia inteiro que vai aprender, porque não vai. Assim, não sei, mas quero. Beleza. Quer, não sabe, mas quer aprender? Quer aprender para poder ensinar? Porque aí dá certo, né? Porque na hora que você decide que quero aprender e vou ensinar e vou fazer junto, aí dá super certo. Deixa eu ver, Lu, mais uma. Ouvi uma vez que é normal a criança pequena mesclar as 2 línguas, mas que depois passa. Que é isso que a gente estava falando, né? Essa questão de mistura, de mistura. O code switching, code mixing, não adianta. A gente vai falar o nome e depois as pessoas vão falar da mistura, porque é mais fácil. Sim. Então, a mistura acontece, mas é normal, é um processo do bilinguismo. Passa ou não passa, porque eu misturo até hoje, inglês com português. Então, tem hora que foge palavra que é uma beleza. E em um dos 2 idiomas a gente acaba misturando. Então, passa, mas não passa. É normal, não tem nada de errado. A gente tem que ver o bilinguismo como um processo de desenvolvimento linguístico que é igual ao monolinguismo, ou seja, você falar só um idioma é a mesma coisa, só que no processo de desenvolvimento do linguismo, você falar uma língua só, você tem os processos. Se aqui você falar e que seja igual, não vai ser, porque são processos de... Começa agora. You playing with the ball? Uau! Um bilíngue não é igual a 2 monolíngues. Tem um mito, você fala, não, um bilíngue é igual a 2 monolíngues. Não é. Então, você tem que ver esse processo como o monolinguístico, o bilinguismo é outra coisa, embora os dois sejam desenvolvimento linguísticos iguais. Mas os processos são diferentes, os estágios são diferentes. Sim. Tá, Lu, olha, eu ia encerrar, mas eu achei essa pergunta muito legal. Se as outras crianças ficarem falando para o seu filho que ele fala estranho, como orientar? Porque isso provavelmente vai acontecer numa escola que não é bilíngue, né? Principalmente que, sei lá, dependendo da escola que você esteja, bullying está aí, né? Acontece com todo mundo. No caso de outras crianças pegarem no pé do teu filho, de você fala estranho, você não sabe falar, bababá. Como orientar? Você já passou por alguma situação? Não, assim, não, levemente, eu vou falar sobre ela, mas só para responder, porque senão eu vou me perder. Se eu não responder, eu me perco, né? Tá. Bom,
Aí, já me perdi. Eu esqueci. Vou responder, então, o que que eu passei. O Arthur tem um amiguinho, desde que ele nasceu, assim, ele é 1 ano mais velho. E aí teve uma vez que ele estava falando, ele veio falar comigo em inglês, alguma coisa assim, e na hora ele não riu nem nada, mas ele ficou tipo, o que que você falou? Né? E veio também um amiguinho, aqui há uns meses atrás, e eu estava falando inglês com ele, aí tipo, mas você fala inglês? E aí eu falei, normal, tipo, falo e tal, ele fala inglês, fala português, e aí a criança levou. Tá, agora eu lembrei que eu responder. Em relação a uma criança na escola, primeiramente, confia no desenvolvimento linguístico do seu filho. Ele será bilíngue. Então, provavelmente, na escola, a chance de ele falar inglês não é tão grande. Claro que ele pode fazer o code mixing na escola, soltar uma palavrinha ou outra, mas não é tão grande. A criança sabe onde falar tal coisa. Ela sabe, às vezes, ela sabe que com a mãe é mais brava, o pai não é tão bravo, então com a mãe ele tem que pedir tal coisa para o pai. A criança sabe. Confie no desenvolvimento do seu filho. Se isso acontecer, você pode falar para o seu filho. Ele vai chegar, poxa, falando com a pessoa, você fala, nossa, que problema, né? O seu cérebro é melhor, tem um desenvolvimento diferente, um desenvolvimento muito melhor. Você tem vantagens, tem superpoderes, igual que eu falei com o Arthur, que ele fica se achando que ele é muito inteligente. E quando você coloca a criança para cima, a pessoa pode até comentar, mas ele não vai ser afetado, porque ele confia no que ele é. As crianças confiam muito no que a gente fala. Então, se a gente ficar assim... Primeiramente, os pais têm que confiarem, né? Tipo, para poder passar essa confiança para os filhos. Sim. E aí, se você chegar assim, filho, se alguém falar que você fala diferente, explica, assim, é sensato. Você já vai colocar uma carga negativa na criança, né? Uma fala do bilinguismo negativo. Então, se você sempre afirmar, se sempre for positivo, olha que legal, você fala 2 idiomas, você enxerga mais coisa, você pensa mais rápido, e você trabalhar nessas vantagens cognitivas neurológicas, quando chegar a hora, se chegar a hora disso acontecer, ele vai estar confiante, então ele vai ter a resposta. Claro que se chegar a um ponto de alguém bater e tal, já é outra história, né? Já é um outro campo. Mas na fala, né? Você é assim, assado, a criança já vai saber. Não, mas eu sou melhor que você em tal coisa. Ela pode responder dessa maneira, pode falar, não, mas eu sou bom nisso, bom naquilo. Então, confie no processo do seu filho, né? É isso mesmo. Eu acho que é muito a partir do momento que os pais confiam, eles confiam primeiro, você consegue passar essa confiança muito, muito mais naturalmente para a criança, e ela consegue sentir isso, porque a criança realmente sente tudo que a gente está passando ali, né? Então, se você conseguir passar confiança, ela vai se sentir confiante. Acho que isso não afetaria nada, assim, na vida dela. Talvez a princípio, a primeira vez que alguém falasse alguma coisa do tipo, mas aí a partir do momento que você mostrar esse outro lado para ela, acho que já ficaria mais tranquila. Bom, Lu, eu vou encerrar, que eu preciso passar. Preciso da minha baby. Tem que ser um monte. Hoje cheguei agora, dá para ensinar em qualquer idade ou é melhor bem pequenininho? Porque eu sempre falo, não é que é melhor bem pequenininho, só é mais fácil. Assim, tipo, o processo é mais fácil porque é só um falar. Mas aí no caso dela, ó, tem uma criança de 9, uma de 6 e um bebê de 8 meses. Você pode dar a sua visão do negócio, mas eu acho que quando a pessoa, a mãe, tem filhos de diferentes idades, você focaria mais no menor, Lu? Ou, tipo, mais no maiorzinho ali, no caso de introdução? Tipo, vou começar agora. Em quem que ela foca? Porque eu acho assim, na hora que ela tá ali com um bebê, ela pode simplesmente falar numa boa com o bebê. Na hora de uma criança de 9 e de 6, na hora de fazer uma atividade, em quem que ela... Tipo, qual é o processo? O processo para os dois é o mesmo? Porque a idade depois dos 6, eu acho que é o mesmo processo, é o mesmo caminho que você tem que percorrer, né? Tipo, uma criança de 9 e de 6. Mas talvez uma de 9 seja um pouquinho mais resistente. Então, o que eu faria, eu ia mudar a casa inteira. Eu ia tratar, assim, eu ia tentar tratar os 3 filhos igual. Tipo, galera, é isso aí. Agora a mamãe vai falar inglês, por quê? Porque eu foco muito no desenvolvimento neurológico cognitivo, porque para mim é por isso que eu mantenho o inglês, por isso que eu criei meu filho bilíngue, por causa do desenvolvimento neurológico cognitivo. Então eu focaria nisso. Ou então eu focaria no... Você não quer ir pra Disney um dia?
Então, lá eles só falam inglês. Como que você vai falar inglês lá? Porque a gente já falou essa aqui em casa também. Você não quer viajar, você não quer ver a amiguinha que tá morando nos Estados Unidos? Tem que falar inglês. Então, assim, encontre um motivo para cada filho, mas faça o processo igual. Provavelmente, assim, o processo nosso como pai, mãe, como mediador do inglês, vai ser o mesmo. O processo da criança vai ser diferente. Então, às vezes, você tem que olhar cada filho na sua individualidade e pensar, com esse filho, eu tenho que trabalhar mais o vocabulário. Com aquele filho, eu tenho que trabalhar mais o lúdico, então eu tenho que brincar mais com ele em outra língua. Aqui em casa, eu até filmei nos stories, a gente brinca direto de red light, green light. O Arthur ama. E às vezes ele ama. E às vezes o bilinguismo não é só falar, às vezes a criança precisa criar mais laços com a língua. Então, você falou, tá, que saco, eu já sei. E agora, mãe? Então, quando você brinca, você pode não estar incluindo vocabulário, mas você está incluindo laço com a língua mesmo. Então, poxa, com meu filho eu preciso de mais vocabulário, com outro filho eu preciso de mais lúdico. Com outro filho eu preciso cantar mais, eu preciso trabalhar mais parte do corpo, enfim. Você observar, tentar observar de fora o que cada criança precisa. Disso, daquilo, e trabalhar em cima disso. Mas tentar trabalhar para a família, com um ecossistema familiar, né? Os 3 filhos juntos. Então, eu acho que é exatamente isso. Você muda a rotina, beleza. Mudei, tipo, o ambiente da casa. Agora vamos trabalhar em inglês. Mas com um bebezinho de 8 meses, vai ser mais fácil. Você vai simplesmente falar pro de 9. Você vai ter que achar alguma coisa muito legal para ele aceitar aquilo numa boa. Talvez uma viagem da Disney, falada de uma viagem. Poxa, você não quer ir pra Disney? Seja muito legal nessa idade. Uma criança de 6 já trazer o lúdico, já... É a mesma coisa que a gente falou, né, no decorrer da live, que é manter os interesses da criança. Então, apesar de você mudar de forma geral o ambiente da casa, perceber ali que o teu filho é um indivíduo, né? Você precisa ver o que ele precisa naquele momento de você para começar. Mas sim, respondendo a sua pergunta, dá para criar em qualquer idade. É mais uma questão de saber como levar, né? Tipo, durante o caminho, prestar atenção em cada criança e tudo mais. Bom, that's it. A gente já ficou, acho que quase 2 horas aqui, Lu. Ou não, 1h30. Anyway, thank you so much. Thank you, everyone. Obrigada por assistirem. E é isso, Lu. É isso, gente. Muito obrigada. Lu, quer falar mais alguma coisa? Não, só que eu quero marcar uma outra live, porque é muito bom conversar com você. Vamos marcar. A gente vai falar. Foi muito legal falar desse tema um pouquinho mais dessa visão, que da outra vez foi meio meu dia a dia, né, de tagarela com essa pessoa aqui em casa. Hoje ver você falando é muito legal, que eu sempre falo. Gente, eu tenho todos os cursos da Lu e eu sou uma péssima aluna, mas eu amo. Ela lançou o curso e falou, já quero. Mas assim, sou fã, né? Anyway, and that's it. Then a gente marca outra. E é isso. Sim. Um beijo todo mundo. Obrigada. Thank you for watching. Beijo. Tchau.